Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane e por aqui eu falo de tudo um pouco, desde as percepções da vida até finanças, que é um assunto que eu sou apaixonada, um pouco de organização, rotina e por aí vai. Bom, fiz um chá, dá pra ver a fumacinha saindo, porque aqui tá muito frio hoje, tá em torno de 7 graus, passou o dia mais ou menos assim, só que tá chovendo. Então o tempo tá bem mais úmido, tempo propício para vir aquele probleminha para quem tem crises de ansiedade. E hoje eu quero bater um papo com você sobre isso, sobre crises de ansiedade, contar um pouco do que eu tenho para relatar, do que eu tenho vivido, do que eu já vivi, e pode ser que ajude algumas pessoas que às vezes não sabem identificar. Porque quando eu comecei a ter crises de ansiedade, eu não sabia o que era. Eu acho que eu não vou ficar com a minha xícara na mão, porque essa fumacinha pode ser que atrapalhe quem esteja assistindo. Mas tá quentinho para manter a mão aqui. Tá muito frio. Bom, eu sempre me orgulhei de ser uma pessoa que não tomava remédio, porque muitos professores tomam remédio para depressão, para ansiedade, para um monte de coisa. E eu sempre me orgulhei, até vir a pandemia. Quando veio a pandemia, começaram os primeiros sintomas. Logo ali em 2020, não lembro bem que período que foi, eu tive a primeira crise de ansiedade, só que eu demorei um pouco para perceber o que era. Coração disparado, aquele aperto no peito, dificuldade de respirar. Naquele momento eu achei que eu estava infartando, porque eu não conhecia os sintomas. A gente estava jantando quando começou e comigo sempre acontece em momentos que eu tô tranquila. Não acontece quando eu tô com algo assim, ele vem, eu acho que depois. E aí eu comecei com aquela sensação, falei pro meu marido que eu estava passando mal e me deitei. E aí fiquei um tempo deitada, assim como eu fazia na gravidez, quando estava meio ruim, deitava pro lado esquerdo, que a doutora dizia para fazer e tal. E aí fiz aquilo ali, fiquei um tempo deitada e tá, passou. Quando passou, eu fui pesquisar. E aí eu vi que era o sintoma de crise de ansiedade. Só que ali era um momento que estava assim horrível para todo mundo no geral, e a gente não estava sabendo lidar muito bem com aquilo ali. Isso foi assim bem ali no começo, que teve aqueles períodos de lockdown, suspensão do contrato de trabalho, meu marido estava em casa também, a gente não sabia o que ia acontecer dali para frente, aquela preocupação por causa da família e tal. Passou. No outro ano, nós já estava morando aqui nessa casa, eu tive de novo, e essa foi bem mais forte. A gente estava numa reunião da escola e começou a vir aquelas orientações da coordenação com muita cobrança, e a gente estava dando aula de casa. Os meus filhos estavam comigo em casa, estava acontecendo a reforma da casa, e eu tinha que dar aula online, e eu tinha que preencher um monte de planilha, e eu tinha que mandar um monte de atividade para os alunos e corrigir um monte de coisa. E veio, começou aquela cobrança e eu tive de novo, e essa foi bem pior, porque eu tive todos aqueles mesmos sintomas. Aperto no peito, que parecia que meu peito assim ia implodir, porque o aperto não é assim que parece que vai arrebentar assim, não, parece que tá tudo pressionando para apertar o máximo possível o coração lá dentro. Falta de ar, a minha vista ficou turva, eu não enxergava mais nada, parecia que eu desliguei, e eu não ouvia mais nada, como se meu ouvido tivesse tapado, e assim eu fiquei, eu acredito que por uns 15 minutos ou um pouco mais, pelo tempo que eu lembro, assim, que eu olhei que estava a reunião e o tempo em que chegou. Eu sempre digo, ainda bem que eu estava com a câmera fechada, porque senão acho que todo mundo teria visto. Eu não sei como é que estava a minha cara, mas eu acredito que eu tenho que ficar assim, não sei nem descrever. Foi muito ruim, muito ruim. Quando eu voltei a mim de novo, a minha respiração estava ofegante, coração acelerado, um zumbido no ouvido, assim, parecia que ia arrebentar. E aí no outro dia eu fui consultar. O médico, ele até mora aqui pertinho de casa, e ele disse assim, guria, tu tem que ver gente, tu tem que caminhar na rua, tu tem que ver natureza, tu não pode estar sempre dentro de casa. Eu nunca te enxergo na rua com teus filhos. Aí ele queria me dar um mês de atestado. Aí, professor, fechamento de trimestre, óbvio que eu não quis, né? Aí eu peguei uns dias de atestado e disse assim, tu desliga, tu para de trabalhar por esse tempo. E aí ele me deu um remédio. Eu tentei tomar o remédio. Eu me senti muito, muito, muito mal com o remédio. E desde então eu decidi mudar um pouco a minha rotina para que isso não acontecesse de novo. Ou quando acontece, acende um sinal de alerta.
Uma coisa que tem me ajudado muito são os chás calmantes, então não é por acaso que eu tô tomando chá, só que hoje é pra me aquecer mesmo, é um chazinho de alecrim, mas eu tenho sempre pezinho de chá de melissa aqui no meu pátio e eu tô sempre tomando esse chazinho pra acalmar e pra mim ajuda. E se não ajuda, eu compro umas gotinhas no floral e tomo. Pra mim, no meu nível de ansiedade, ajuda. Eu entendo que existem pessoas que precisam tomar remédio, tá? Eu não tô julgando. Só que o que eu quero falar? Pra mim, aquilo era uma coisa impossível. Eu não acreditava que eu poderia passar por isso, pelas crises de ansiedade. Eu não tinha muita noção do que era. E aí, uma coisa que me falaram depois e que eu não acreditei muito naquele momento e hoje faz sentido, é que a partir do momento que a gente tem crise de ansiedade uma vez, a gente começa a ter crise de ansiedade sempre. E aí me falaram isso, claro, né, não é o sempre, mas isso pode acontecer de novo. E eu não dei muita bola, mas sim, elas voltaram. Depois daquele período que eu comecei a cuidar bem mais da saúde, melhorou. Voltou um tempo depois, que eu tava trabalhando muito, muito, muito. Foi um ano que eu quis trabalhar um pouco mais, peguei mais horas na escola, e aquele ano, assim, eu tava trabalhando demais, e assim, quando eu tava a ponto de, eu acho que eu explodi, o meu filho se machucou, e eu precisei entrar de atestado pra cuidar dele, foi um caos, um caos, um caos. Aí voltou de novo, mas ali foi essa exaustão também. Aí depois, passado isso, eu tive de novo nas cheias aqui do Rio Grande do Sul, porque a minha irmã mora na Serra, e não tinha como a gente não ficar preocupado com aquela situação lá, acompanhando as notícias o tempo inteiro. E depois a minha família toda mora em Pelotas, e aí falavam que ia levantar em Pelotas, e a gente preocupado com aquela situação ali. E aí, esse ano voltou de novo. Eu achei que eu teria crise de ansiedade ano passado, e a mãe fez uma cirurgia e a gente passou o ano envolvido com isso, correndo com médicos para ver liberação, porque a mãe é cardíaca, para ver liberação do problema do coração e tudo mais, e a cirurgia eu achei que eu teria ano passado, mas não. Só que esse ano, que eu tô tranquila, a mãe tá bem, tá tudo bem, quando vê, do nada, volta as crises de ansiedade. Coração acelerado, a vontade de não fazer nada, vontade de só ficar jogada no sofá, tudo é mais difícil, elaborar uma aula é mais difícil. Eu até fiz um vídeo aqui falando, né, da questão do celular tá prejudicando a atenção, só que naquele momento eu não tinha me dado de conta ainda que era a ansiedade que estava voltando. Eu não tô com atenção, assim, para quase nada, sempre uma névoa, assim, no pensamento. E aí, na outra semana, eu comecei a perceber isso. Muito mais tempo na cama do que eu fico normalmente, dificuldade para levantar de manhã, dificuldade para fazer as coisas que eu gosto, dificuldade para fazer, né, as coisas que eu gosto. Eu até peguei aqui agora que eu estava fazendo um pouquinho, tinha um caminhão aqui na frente. Enquanto eu estava esperando ter mais silêncio, eu estava fazendo um pouquinho de crochê. Eu não estava fazendo. Eu não estava fazendo nada do que eu gostava e assim, eu estava me sentindo muito, muito distante de todo mundo, sabe? Assim, mesmo eu estando presente, eu estava distante. Só que eu só me dei de conta quando eu tive uma crise de ansiedade. Coração acelerado, dificuldade de respirar, pensamento ruim assim na cabeça, de que eu não quero fazer nada, eu não quero fazer mais nada por hoje, eu só quero me deitar numa cama, não quero ver mais ninguém. E aí eu me dei de conta. Aí, quando eu me dou de conta, como eu digo assim, eu dou um passo para trás, respiro fundo e tento fazer um reset mental. Naquele dia que eu percebi, eu não consegui fazer nada, porque eu estava cheia de serviço. Mas a semana passada, num turno que eu tive, eu peguei para fazer assim uma reviravolta aqui em casa. Mudar um monte de coisa de lugar, procurei no ChatGPT ideias de decoração, para decorar algumas coisas diferentes, para colocar a minha mente em atividade e para voltar a fazer coisas que tenham algum significado. E aí, dessa maneira, tentar ter um controle. Não tive controle ainda tenho episódios bem fortes, assim, de vontade de não fazer nada,
né? Aí, como eu digo, o que eu percebo mais, eu sou uma pessoa muito ativa, eu não paro nunca. Mas aquele momento que eu fico uma hora deitada na cama, sem fazer nada, sem mexer no celular, sem conversar com ninguém, sem olhar televisão, sem querer levantar para começar o dia, eu percebo que eu não tô legal. Então, isso que é importante. Eu acho que as pessoas se darem de conta do porquê do que está acontecendo que não tão legal e procurar ajuda. Hoje eu sei me enxergar e eu sei o que faz bem e eu acho que eu vou saber perceber quando eu precisar procurar ajuda. Eu espero, porque eu tenho me dado de conta quando eu preciso fazer alguma coisa para mim voltar a ter o controle da minha vida. Mas uma coisa que eu acho muito louca, né, e hoje até eu pensava sobre isso, por isso que eu decidi fazer o vídeo. Eu tenho a minha casa é própria. Eu tenho os meus filhos com saúde, eu tô com saúde, a minha família também. Tá tudo bem, sabe? A gente tem aqueles probleminhas pequenos da vida, mas não é nada muito chocante. E por que que a gente tem isso? Se é uma pessoa que tá com problema sério de saúde, se é uma pessoa que tá com problema sério financeiro, a gente entende. Mas quando tu tá numa situação confortável, numa situação legal, por que que a gente passa por isso? Não sei. Não sei explicar, né? Não sei do que é, mas é o meu momento. Mas as crises de ansiedade vêm, e bem o que eles me disseram lá atrás, elas vão ser companhias ao longo da vida. E eu sou uma pessoa muito resistente em tomar remédio, porque eu sempre vejo o ônus e o bônus. O bônus é o controle da ansiedade através do remédio, mas o ônus talvez isso possa desenvolver algum outro problema de saúde, então eu evito. E enquanto eu puder evitar, eu vou evitar. Eu sei que vai chegar um momento, talvez eu não consiga evitar mais e que eu preciso tomar alguma coisa. Eu sei. E eu não vou dizer que eu não quero. Mas enquanto eu puder, eu vou evitar. Mas o observar a gente é muito importante. O observar o que está passando por dentro, o que a gente está sentindo e o que a gente pode fazer para melhorar essa condição. É muito importante. E eu tenho percebido que às vezes eu me perco um pouco em mim mesma, seja pela correria do dia a dia, seja por querer fazer um milhão e 500 coisas, seja por alguma coisa que a gente escuta, talvez, não sei se é isso que às vezes pode, porque uma coisa que tem me chateado assim, um pouco esse ano é que eu tô trabalhando com um novo ensino médio, que eu não estava antes, e aí tem algumas coisas que indignam um pouco, até às vezes algumas angústias dos alunos, né? Tanto de disciplina que tem, e a gente não tem tempo, porque minha carga horária não aumentou, para trabalhar bem trabalhado aquilo que é o básico do aprendizado, né? Que seria os conhecimentos de física, interpretação de texto, capacidade de raciocínio lógico, de fazer conta e por aí vai. Então, a gente tem toda uma estrutura ali dentro do novo ensino médio que seria para desenvolver mais os alunos, mas desenvolver mais sem ser das disciplinas de base, para ser dos outros lados. E isso tem me incomodado, assim, um pouco, principalmente quando vem algum aluno reclamar comigo, assim, diz assim, professor, eu preferia ter uma aula mais de física do que ter mais uma disciplina, né, alguma outra coisa. E eu concordo com eles e isso me angustia um pouco. Não sei se é isso, mas esse ano, para mim, essa parte burocrática da escola tem me cansado, e do estado, né? Porque eu tenho uma escola do município e uma escola do estado, e quem ouviu falar vai achar que escolas no geral, o município não. Mas a parte burocrática do estado tem me cansado. Tem me feito, às vezes, até repensar o estar trabalhando no estado por causa disso. Não pela sala de aula, eu sou apaixonada pela sala de aula. Eu tenho turmas maravilhosas na escola. Eu digo assim, a gente tem na sexta-feira, né, tem 2 turmas de primeiro ano na sexta, são os últimos períodos da tarde, para o pessoal que tem aula o dia inteiro, a semana inteira. E assim, eles estão cansados, eu tô cansada, e a gente tenta levar de uma maneira mais leve possível. A gente dá muita risada na aula e a gente aprende das mais variadas formas possíveis. E eu acho que a gente tá indo. Aí hoje a mãe de uma aluna, ela trabalha comigo, e aí ela dizia, eu pedi sexta pra filha ficar em casa comigo, porque tava chovendo, e ela não quis porque ela tinha aula de física. Poxa, aquilo ali foi tão gratificante pra mim, sabe? Porque de parar pra pensar que
Eu tenho uma aluna que preferiu ir para a escola ter aula comigo, que fica em casa com a mãe dela. E eu sei que nem sempre é pelo conteúdo, muitas vezes é por tudo que acontece ali dentro da sala. Isso é legal. Mas agora a parte burocrática. Eu tô com mais umas planilhas para preencher agora. E isso já tem me incomodado, eu não tive tempo de sentar para fazer. Daí de sentar para fazer planilha e me fazer vídeo, olha só. Mas é uma sequência de fatos que sobrecarregam a mente da gente. E eu acho que tudo isso desencadeia em mim essas crises de ansiedade. Mas eu não vou conseguir me ver livre delas. Vai ter outros fatores que vão desencadear em outros momentos da vida. E o saber lidar com elas, eu acho que é o mais importante. Para mim, é pegar o meu trabalho manual, me dedicar a ele, ver as coisas surgindo. Sábado eu terminei de fazer uma bolsa pra mãe. Ai, a bolsa ficou tão bonita. Aí ontem eu levei pra mãe e a mãe assim, ai, quanto que tu vai me cobrar? Eu digo, não é nada. Aí eu fiquei pensando, ela nem imagina o quão bem me fez fazer aquela bolsa pra ela, porque foi um tempo que eu esvaziei a minha mente, consegui me concentrar em outras coisas. Então, muitas vezes o artesanato ele acaba sendo a minha válvula de escape, a minha terapia. Isso faz muito bem. Mas já falei demais, eu quero tentar fazer vídeo de uns 10 minutos, agora me deixo conta que já tá em 16. E hoje é mais isso, é mais um bate-papo, um desabafo, uma conversa sobre crises de ansiedade e como que elas afetam a gente, como que a gente pode fazer para burlar um pouco essas crises, não é a melhor palavra, mas como que a gente pode fazer para respirar fundo e voltar a curtir o caminho, porque a vida não é só a linha de chegada, é todo o percurso até a gente chegar lá. Desculpe pelo desabafo, mas hoje ele fez sentido. Um abraço, até o próximo vídeo.